Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Sei e orei ao Senhor essa madrugada e essa noite passada e não consegui sair disso. O Senhor não me permitiu sair do que nós falamos ontem à noite aqui. Ontem à noite eu reuni os filhos aqui, os que puderam estar, para compartilhar o propósito que nós vamos viver em 2016. E eu sei que alguns de vocês, quando chegaram, já viram o banner lá fora, ali na entrada, que o propósito que nós vamos viver em 2016 é esse daqui. É o ano apostólico de manifestar o reino e possuir a terra. Nós vamos usar um versículo como base. O versículo é aquilo que a gente tem declarado muito aqui, o Salmo 115, versículo 16, que está estampado nas estacas que nós colocamos em vários locais aqui da cidade. O céu são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Mas quando nós vamos lá para o Salmo 24, no versículo 1, diz que a terra e a sua plenitude e todos aqueles que nela habitam é do Senhor. Então, quando que nós vamos possuir a terra? Quando que nós vamos mover-se sobre a terra que é do Senhor, que Ele deu aos filhos dos homens? Quando nós manifestarmos o reino dEle aqui na terra. Então, eu não consegui sair do propósito de ministrar a sua vida hoje sobre o como nós precisamos entender o manifestar do reino de Deus na terra. O meu papel, a minha posição de ser um propagador do Evangelho do Senhor, onde estou plantado, ou de manifestar a presença de Deus, como nós lemos no Salmo 67, quando lemos no início do culto de hoje. Eu vou usar um texto muito conhecido por vocês, e algo que o Senhor quer esclarecer para mim e para você, para que a gente possa ter um entendimento real desse texto, e que você saia daqui hoje certo do propósito que Ele tem para nós. Domingo passado, o Senhor falou para nós e conosco acerca de vivermos como o corpo vivo, porque o corpo de Cristo tem vida. Diga para o teu irmão, o corpo de Cristo tem vida. Quando eu estou ligado no corpo, não tem enfermidade, não tem miséria, porque no corpo de Cristo não há diversidade. No corpo de Cristo há milagre, há transformação, há restauração. No corpo de Cristo tudo multiplica. Então nós entendemos o papel de sermos corpo. Nós entendemos no domingo passado a posição que nós temos, cada um no corpo. Não sei se você estava aqui, mas deve se lembrar que a gente falou sobre os órgãos do nosso corpo. Você imagina, ou melhor, você se lembra quando você vai deitar no sábado, já pronto, o seu espírito alegre, porque você vai vir para a igreja, vai celebrar o Senhor, mas de repente no amanhecer de um novo dia, um órgão do seu corpo não está bom, ou a cabeça, ou o papagaio acordou na sua coluna, ou a unha encravada começou a latejar, ou o seu rim juntou um pouco de pedra, e aí a coisa começou a ficar ruim, ou o seu estômago, você comeu aquele batutão daquele tamanho, e aí amanheceu meio esquisito, um órgão do corpo não funcionou, e porque um órgão do corpo não funcionou, todo o corpo padeceu. E eu expliquei também a necessidade de entendermos isso acerca de cidade, acerca de estado e acerca de nação. Como crentes em Jesus, Deus não nos estabeleceu como voz maldita, pelo contrário, Deus nos levantou como voz profética. Diga para o teu irmão, você é uma voz profética. Então a minha voz profética tem que ser para abençoar a minha cidade, para abençoar o meu estado, para abençoar a minha nação, porque a nação está vivendo o quê? O preço do pecado, e porque a nação está vivendo por causa do preço do pecado, toda a nação sofre. Você não fez nada para que a nação estivesse passando o que ela está passando, mas por fazermos parte deste corpo chamado Brasil, todos nós padecemos. Isso chama pecado corporativo. E na igreja a mesma coisa. O corpo vivo de uma igreja precisa que todos os membros estejam atuantes, cada um na sua função. Mas não é porque um tem mais destaque que não serve. Por exemplo, no meu corpo, no seu corpo, existem alguns órgãos que não aparecem. Por exemplo, no meu corpo já teve um órgão que já foi sacado. Eu, por exemplo, sou um homem, assim como alguns de vocês, que anda sem vesícula. A minha vesícula foi sacada, porque um dia ela parou de funcionar. E por ela parar de funcionar, ela poderia produzir morte em mim. Não sei se você sabe, mas vem aqui a aula de anatomia e de medicina agora. Não sei se você sabia, mas a vesícula, quando ela inflama, se você não tira ela fora, você até pode tomar medicamentos, ela pode, e ela vai sossegar.
Mas se você não tirar ela fora, ela pode inflamar de novo, e uma pedra pode ser lançada fora e vai para o pâncreas. E essa pedra indo para o pâncreas, de 100% das pessoas que passam por isso, 100% morre, porque dá pancreatite aguda, e aí não tem jeito. Então, a vesícula parou de funcionar, ela tem que ser sacada. Existem algumas pessoas que têm problema com o rim, então o rim paralisou, então tem que ser transplantado. Por quê? Porque ele deixou de exercer o papel que exercia naquele corpo. E nós não podemos ser um membro atuante de um corpo para ser sacado, trocado, porque deixou de funcionar. Nós saímos daqui domingo sabendo disso. Quantos entenderam isso? Então diga para o teu irmão, você é um membro atuante de um corpo. Fala para ele assim, se de vez em quando você sossegar, o corpo vai parar. Por exemplo, eu vou falar aqui de um exemplo claro. Ó. A Gláucia e o evangelista Luciano, a evangelista Gláucia e o evangelista Luciano, eles são responsáveis pelo nosso ministério Multiplicar, que é o ministério social. Então a Gláucia está grávida. E a Gláucia, por estar grávida, ela tem tido algumas limitações de estar atuante, e ela está sofrendo por causa disso. Mas agora é a hora dela gerar o filho dela. Mas por ela estar ausente em algumas atividades, esse membro dessa área atuante está enfraquecido, porque a cabeça desse ministério está ausente no momento. Então cada um de nós, por às vezes não aparecer ou por não ocupar uma posição de destaque como um outro membro ele ocupa, às vezes se aflige dizendo assim, eu não sou tão importante. Pelo contrário, você é tão importante quanto aquele que aparece. Por exemplo, a minha mão direita, por ser italiano, fala muito mais do que minha mão esquerda, mas a minha mão esquerda não pode ter ciúme da minha mão direita, porque essa aqui fala mais. Nós podemos entender isso, é que nem eu falei domingo, meu dedão, o seu dedão do pé, alguns acham feio, mas se você arrancar o seu dedão, você não se equilibra mais, porque o equilíbrio do seu corpo está no seu dedão. Se você pegar o texto bíblico, os bárbaros da época, o que eles faziam com os inimigos quando os aprisionavam? Cortavam os dedos, os polegares, porque eles perdiam o equilíbrio. Você já tentou pegar alguma coisa sem o polegar? Você já não tem mais a mesma firmeza. Então aqui te dá a força e aqui te dá o equilíbrio nos pés. Cada um tem uma posição. Fala para o teu irmão, ô dedão. Não, fala com violência, ô dedão, você tem um papel importante, viu? Fala para ele. Então eu preciso que você entenda que eu e você precisamos assumir o nosso papel para manifestar o reino. Quantos comigo até aqui? Então diga comigo, 2016, o ano de manifestar o reino e de possuir a terra. Eu não largo essa terra, irmão. Eu só vou largar essa terra se Deus me sacar daqui. Porque hoje eu estou convicto que Deus me deu um chamado para essa terra. Por algum tempo eu resisti. Por algum tempo eu não entendia. Mas Deus me deu um chamado para produzir cura na cidade de Jaú. E Deus plantou você nessa cidade. Porque você é uma flecha que atinge o alvo e vai transformar aonde Ele plantou você. Conta para o teu irmão, você é uma flecha que atinge alvos. Fala, alvos do Senhor. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, para ler uma parábola, ou melhor, uma história bonita, que você já leu diversas vezes, está grifado na sua Bíblia, mas nós vamos ler de novo hoje. Mateus 14, quando você encontrar Mateus 14, você fala glória a Deus. Meu Deus, estou me sentindo agora então um leão na cova dos Daniéis, porque é todo mundo letrado. Mas vamos lá, Mateus 14, versículo 13, diz assim: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, diga comigo, possuído de íntima compaixão por ela, isso, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar, Senhor, é muito deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Diga comigo, comprem comida para si. Fala mais uma vez, comprem comida para si. Fala para o irmão do lado, comprem comida para si. Até aqui, os discípulos estavam conversando com Jesus no ambiente natural.
Aí Jesus entra na jogada. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Diga comigo, dai-lhes vós de comer. Conta para o teu irmão, dá você a eles o que comer. Então eles lhe disseram: ah, Senhor, não temos aqui senão, fala comigo, senão, isso, 5 pães e 2 peixinhos, ou 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, diga comigo, erguendo os olhos ao céu, isso, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos. Fala comigo, deu-os aos discípulos. Fala para o teu irmão, deu para você, discípulo. Isso, aí eu coloquei em vermelhinho aqui, no texto aqui, na sua Bíblia você vai ler junto comigo, e os discípulos, a multidão. Então depois que Jesus abençoou, Jesus partiu o pão, deu primeiro o pão, não para a multidão, deu primeiro para os discípulos, e os discípulos para a multidão. Quantos entendem o que eu estou falando? Continua lendo comigo. Verso 20, e comeram todos, e saciaram-se, diga comigo, e saciaram-se, isso, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fala comigo, entrassem no barco, isso, e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. A história toda da sua Bíblia não acaba aqui. Se você olhar no versículo seguinte, ela tem uma outra passagem, que eles já passaram para outra margem, mas isso a gente vai falar domingo que vem. Quero contar uma coisa para você. Por muito tempo, nós aprendemos essa história, essa passagem bíblica, como sendo um milagre de multiplicação do Senhor. Eu por diversas vezes falei que quando nós olhamos o mínimo que está na nossa mão e entregamos na mão certa, que é na mão de Jesus, é o suficiente para um milagre acontecer. Enquanto os 5 pães e os 2 peixes ficaram na mão do menino, ele não podia passar de 5 pães e 2 peixes. Mas quando o menino teve ousadia de entregar na mão dos discípulos, os discípulos entregaram para Jesus, Jesus transforma aquilo num alimento para saciar a todos. Mas o que eu quero mostrar para você hoje é um pouco mais além. Eu quero mostrar para você esse texto no teor profético que ele tem. Jesus estava treinando 12 homens. Jesus tinha pegado 12 homens sem capacidade nenhuma, para torná-los homens que pudessem tocar as multidões, para tocar as pessoas. Esses homens todos os dias viam os milagres que Jesus fazia. E é claro que nós temos aqui 4 evangelhos que mencionam milagres de Jesus. Alguns, eles falam os mesmos milagres nos 4 evangelhos, outros, alguns evangelhos mencionam especificamente. E João tem alguns milagres que só João menciona. Mas nós não teríamos livro suficiente para, na verdade, explicitar todos os milagres de Jesus. Você leu comigo num determinado momento do texto, que quando Jesus vê a multidão, Jesus não cura a multidão, Jesus cura os enfermos. Então, diante daquele povo que seguiu Jesus, alguns precisavam de cura, então Jesus curou a todos. Nesse texto não fala a cura específica de cada um, mas fala que Jesus curou os enfermos. Então os discípulos andavam com a manifestação viva da glória de Deus na terra, eles viam milagres a todo tempo. Então qual era o propósito de Jesus? Treiná-los, ensiná-los, para que eles pudessem continuar gerando discípulos de Cristo na terra. Esse era o propósito. Mas chegou um determinado momento que os discípulos não estavam ligados na esfera sobrenatural ou espiritual que o Senhor desejava. Prova disso que quando eles veem a multidão chegando, eles mencionam para Jesus: olha, já está tarde, e o povo está aí. E eles disseram o que eles estavam sentindo: está tarde e eles estão com fome. Na verdade, quem estava com fome era eles também. Então eles disseram: olha, eles estão com fome e nós também, então precisa despedir eles e dar comida para eles. E o Senhor lança uma palavra para eles, o Senhor libera para eles uma porção. Então, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então eles dizem: olha, libera eles, para que eles possam ir e possam comprar comida para eles. E Jesus libera para eles uma palavra: olha, não é mister que eles vão, dai-lhes vós de comer. O que Jesus estava dizendo para eles? A fome que eles têm não é fome de comida,
A fome que eles têm é fome da graça, é fome do poder, é fome do sobrenatural. Então agora não sou eu que tenho que dar, quem tem que dar é vocês. Mas eles não estavam compreendendo o que Jesus estava descrevendo para eles, não estavam conseguindo entender o que Jesus queria que eles compreendessem. Ei, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês precisam pegar esse pão e colocar na boca deles, porque você sabe que muitas vezes nós não somos capazes de pegar o pão, muitas vezes nós gostamos que alguém venha nos servir. Então Jesus estava dizendo para eles: ei, pega o pão e serve para eles. Essa é a palavra para nós hoje. O que a multidão precisa lá fora não é apenas encontrar-se com Jesus, eles precisam ter na boca deles o pão vivo que desceu do céu, que sou eu e você que precisamos levar. Chegar numa pessoa e dizer para ela: você precisa buscar a Jesus, você precisa buscar Deus, você precisa buscar uma igreja, não é o que ela precisa. O que ela precisa é de um alimento colocado na boca dela, que é Jesus, que sou eu e você, o responsável em manifestar esse reino aqui na terra. Quantos entendem isso? E o grande problema nosso é chorar muito pouco pelas almas. O grande problema nosso é muitas vezes olhar no natural, nos problemas que nós vivemos. Muitas vezes é olhar no natural as lutas que nós temos. Às vezes é olhar no natural as adversidades que nós nos encontramos. Assim como os discípulos. Eu e você andamos com o milagre, somos portador do milagre, há uma unção transbordante do Pai dentro de mim e dentro de você, para ser imputada na vida de alguém. Diga para o teu irmão: há uma unção de Deus que está preparada em você para tocar a vida de alguém. Mas às vezes estamos olhando no natural, e aí, por olhar no natural, a gente quer arrumar alguém. Não, mas quem tem que fazer isso é o apóstolo, quem tem que fazer isso é o profeta, quem tem que fazer isso é o evangelista, quem tem que fazer isso é o pastor, o mestre, quem tem que fazer isso é o diácono. E o Senhor está dizendo: as multidões, a multidão está faminta, está carente de comida, e vocês não têm tido coragem de pegar o pão e ter enfiado na boca deles. Jesus estava fazendo o que naquele momento? Ativando o dom de cada um. Diga para o teu irmão: você precisa entender que o dom de Deus na sua vida precisa ser ativado. Mas eu preciso começar a enxergar o campo sobrenatural e espiritual. E aí, eles disseram no versículo 17, olha, então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. É aqui que eu quero me apegar, naquilo que você precisa entender, o que significa esses 5 pães e esses 2 peixes. Jesus estava dizendo para eles: olha, eles estão famintos, e vocês precisam pegar agora os seus ofícios, os seus 5 pães que vocês têm, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e os 2 peixes, os judeus e os gentios, e vocês precisam pegar os 5 ministérios e colocar na boca deles. Os 2 peixes estão ligados a um tempo e a uma era, que não dá para mim falar sobre isso, eu quero falar só sobre os 5 pães. Jesus estava dizendo para eles: a comida que o povo precisa, quem tem é vocês. Você precisa sair daqui hoje certo e sabendo de que a comida que a cidade de Jaú precisa, que a comida que o estado de São Paulo precisa, que a comida que a nação brasileira precisa, está comigo e está com você. É os 5 ministérios. Nós precisamos pegar agora a nossa vocação, o nosso ofício, e colocar essa comida na boca das pessoas. É tirar essas pessoas dentro de uma religião que as faz apenas correr atrás de um milagre e levar a elas a uma dimensão de viver no sobrenatural com o Senhor. Quantos entendem isso? Por que na verdade o Senhor estava falando isso para os seus discípulos? Porque tem um significado profético. Muito bem, olha lá comigo. Mas também sabemos que Jesus é o quê? Jesus é o apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3:1. É o mesmo texto que está aqui nesse banner. Ele é o apóstolo do Pai. Então o que Jesus estava dizendo para eles? Ei, a comida que eles precisam está em vocês. Essa comida que está em vocês é a minha vida manifestada em vocês. Essa palavra é uma palavra para nós nos nossos dias, porque a Bíblia diz no livro de Isaías que ele manifesta o fim no começo. Tudo que na verdade o Senhor deseja mostrar para nós esse tempo do fim, já foi manifestado no começo. Eu estava mencionando aqui para os irmãos quinta-feira, no nosso culto, que quando nós estamos no tempo da graça, quantos estão na graça de Deus? A graça
é muito mais além do que favor não merecido. Graça é o poder que Deus pode me dar, para eu fazer aquilo que eu jamais seria capaz de fazer. Por exemplo, nós vivíamos na lama do pecado. No tempo da lei, o Senhor era sobre o povo, manifestava o seu Espírito sobre os homens. Na graça, Ele manifesta o Espírito dele dentro dos homens. Então, na verdade, aquilo que era uma lei, uma condenação, por causa da dureza do coração daquele povo. Por que o Senhor era sobre eles? E teve que dar leis para eles? Por causa da dureza do coração deles. Então, na graça, veio o quebrantamento pela presença do Senhor e do Espírito Santo. Então, em vez de aquele que mata tem que morrer, aquele que mata hoje tem que ser perdoado. Então, muitos falam, ai que delícia, eu vivo na graça. Mas a graça é muito complicada, porque você tem que matar a si mesmo. Toda a lança de acusação que eu e você temos muitas vezes tem que cair por terra. Porque em vez de acusar, em vez de pagar no olho por olho, dentro por dentro, na lei de Moisés, na graça é misericórdia. Diga para o teu irmão, na graça é a misericórdia. Por exemplo, na lei, você tinha que vender tudo que você tinha e colocar aos pés dos apóstolos. Na graça, você tira a 10ª parte. Ou melhor, na lei era a 10ª parte, no Novo Testamento, na graça, vende tudo, como os apóstolos ensinou, venda tudo. Então é muito sério quando nós falamos de lei e de graça, mas nós precisamos entender que o único apóstolo do Pai, o apóstolo da nossa confissão é Cristo. Por isso que ele disse, os 5 pães que tem aqui, eu preciso multiplicar ele, eu preciso despertar, acionar o ofício que você tem. O apóstolo do Pai é Cristo, ele é o nosso profeta, João capítulo 4, versículo 19, ele é o profeta. A Bíblia diz que ele é o evangelista, o verdadeiro evangelho encarnado em Lucas 4, 43. Ele é o bom pastor, João 10, 11. Ele é o mestre, João 20, 16. Aí lá embaixo eu coloquei, podemos chamar então esses ofícios de 5 pães. E eles são a manifestação de Cristo, eles são responsáveis por revelar, manifestar Jesus Cristo às multidões. Diga comigo, os 5 ministérios revelam Jesus às multidões. Aí você está falando assim, nossa, pô, está dando um nó na minha cabeça. Lembre-se que durante o ano de 2015 nós vivemos o ano da maturidade. Diga comigo, ano da maturidade. Aí você abre a sua Bíblia depois na sua casa, você vai estudar Efésios capítulo 4, versículos 10, 11 e 12. Você vai ver que lá o Senhor levantou uns para apóstolos, um para profeta, um para evangelista, um para pastor e para mestre. Para quê? Para a edificação do corpo. Então o que edifica o corpo de Cristo? Os 5 ministérios. O que Cristo estava dizendo para os seus discípulos nessa hora? Vocês precisam edificar essa multidão pelos 5 ministérios. Eu preciso que você saia daqui, ou que você tenha entendimento, que há uma vocação específica de Deus para a sua vida. Você que estava aqui na ministração do apóstolo Aires sabe, ele explicou cada um dos ministérios. Existem alguns que são evangelistas. Os evangelistas na nossa posição de mão aqui, é esse dedo do meio. Não sei se você percebeu, mas o dedo do meio é o dedo maior da sua mão. O evangelista é o que tem o maior alcance. São aqueles que têm a vocação para tocar as pessoas lá fora, têm a habilidade de ministrar as pessoas, têm a habilidade de lançar palavras de cura, têm a habilidade para liberar palavras de salvação. Na verdade, os apóstolos é o único dedo que pode tocar todos os ministérios. Mas o apóstolo não é a cabeça, o apóstolo é o fundamento. No Brasil foi colocado o apóstolo na posição de um mega popstar, um homem sobrenatural, que até carro apostólico tem que ter. Mas na verdade o apóstolo é o único que morre pela igreja, por isso que ele fica enterrado, ele traz fundamento, ele traz a verdade à tona. Ele nunca pode andar se não for junto com o profeta, porque o profeta é o único que tem a visão do céu. Quando você traz uma palavra profética para um pastor, ele quase morre infartado, porque um pastor não vê o céu, o pastor vê a ovelha. O evangelista não vê o céu, o evangelista vê a multidão. O mestre não vê o céu, o mestre vê a escritura. Então o único que consegue andar ligado ao profeta é o apóstolo, porque o profeta vê o céu, liga o apóstolo fundamenta. Então o que traz cura, traz salvação e transformação para a multidão são os ofícios. Que nós, na verdade, precisamos despertar isso em nós, porque há muito tempo atrás, eu venho falando para você que nós vivemos numa época, num estágio agora, de que isso foi roubado de nós, desde Constantino em 320, ele roubou isso de nós.
não permitiu que os 5 ministérios pudessem ser compreendidos, embutiu uma crença, uma religião. E aí Martinho Lutero, quando faz a reforma, nunca teve acesso a isso. Martinho Lutero não conheceu, não provou os 5 ministérios. Então Deus está restaurando no tempo do fim a sua noiva, para que os 5 ministérios peguem o pão que é vivo, que é Jesus, e leve na boca dos famintos. Quantos entendem o que eu estou falando? Há um chamado específico de Deus na minha vida e na sua, para manifestar o reino. Por alguns anos, por 5 anos do meu ministério, eu andei totalmente que nem barata tonta. Eu me questionava, porque eu nunca tive uma palavra de pastor, eu nunca tive uma ministração de pastor, eu nunca consegui cuidar de ovelha. Eu falava, Deus do céu, por que os pastores conseguem pentear a ovelha e eu consigo só passar rasqueadeira nelas, eu consigo arrancar as lã delas? Porque na verdade eu andava fora do meu ofício. Até que então, eu entendi que havia um ofício de Deus específico para eu atingir as pessoas. Quantos entendem isso? Então eu quero que você entenda que há um ofício de Deus, e há uma multidão faminta, carente e necessitada, que eu e você precisamos manifestar o reino, para que eu e você possa possuir a terra. Possuir a terra não é ter lancha, carro, não é ter fazenda. Possuir a terra é tomar o campo do inimigo e produzir o reino do Senhor nessa terra. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão, há um ofício de Deus na sua vida. Eu imagino que aqui dentro dessa igreja tem muitos pastores. Meu Deus do céu. Você não falou amém? Por quê? Você está vendo que a gente sofre? Pergunta para o pastor Reginaldo e para o pastor Aquilo quanto a gente sofre. Porque as pessoas às vezes não entendem a gente. E as pessoas falam assim, Deus me livre, eu quero ser pastor. Não, você precisa querer ser. Você precisa querer viver. Meu filho, eu estava conversando com ele algumas coisas do reino esses dias. Falei, filho, olha, algumas coisas acontecem assim, 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 assim. Ele falou assim para mim, para. Falei, o que foi? Esquece, pai, eu não vou ser pastor. Eu falei, filho, por quê? Porque eu não vou ser, pai. Eu sou muito pesado na palavra. Eu falei assim, então você escreve no papel que você vai ser pastor. Porque falou que não quer, Deus vai pegar você. Fala para o irmão. Fala para o teu irmão, se você falou que você não quer, Deus vai pegar você. Tudo que você falou no reino que você não quer, onde Deus vai pegar você. Agora, tudo que você falou, Senhor, eu quero, mas só se for ali, ele vai falar assim, isso eu não vou fazer. Porque isso é sua vontade, não é o seu ofício. Ele vai exercer o seu chamado no ofício que ele tem, não no que você deseja. Então nós precisamos tomar ciência de que o reino vai se manifestar. Tudo que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era, olha, vocês estão caminhando comigo para manifestar o reino. E aí você vê que Jesus poderia ser o líder mais frustrado da história. Aí você vai falar assim, por quê? Porque dos 12 caras que ele estava treinando, no dia que ele foi para a cruz, um foi se matar. 10 correu, desapareceu. Só um ficou juntinho e pertinho da cruz. De 12, só um conseguiu compreender alguma coisa. Jesus poderia ter dito assim, pelo amor de Deus, eu andei no meio desses cabeçudos, essas cabeças de gafanhoto, mas Jesus sabia, por isso que ele disse, pai, eu posso ir, mas por favor não deixe ele sozinho, manifesta neles o teu espírito, porque se o Senhor manifestar o seu espírito, eles não vão se sentir desamparados, e eles vão saber exercer o ofício deles aqui na terra. Tudo que eu e você precisamos saber, e precisamos se apoderar, é do Espírito de Deus que está em você, em mim, em nós, e exercemos o ofício de Deus nessa terra, para manifestar o reino do Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? Então não adianta nada nós queremos e entendermos que somos um corpo vivo, nós somos um corpo de Cristo, que nós aprendemos na última semana, não adianta nada nós sabermos disso, mas não manifestarmos o reino. E às vezes nós queremos manifestar o reino do nosso jeito, e não é do nosso jeito. Por isso que ele levantou os 5 ministérios, cada um num alcance, cada um atinge uma pessoa, cada um atinge um nível de pessoa, cada um atinge um grupo de pessoas. Eu dizia para os irmãos ontem à noite que o máximo que um homem consegue cuidar é 80 pessoas. Você não consegue cuidar mais de que 80 pessoas. Por isso que no meio de uma igreja nós precisamos ativar os ministérios na vida dos outros, para que pastores, evangelistas, mestres e profetas sejam levantados para exercer o seu papel e colocar o pão na boca das pessoas. Quantos estão comigo? Então o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Portanto, Jesus diz aos discípulos que eles deveriam usando os seus ofícios,
para os quais ele mesmo os constituiu, dar Jesus de comer às multidões. Quem vai dar Jesus para as multidões em Jaú? Então, qual é o seu ofício? Aonde o Senhor tem gerado o ofício dele em você? Qual é a habilidade que você tem? Talvez até aqui você correu muito atrás esse ano do que Deus tinha que fazer com você, aquilo que Deus tinha que dar para você, portas que Deus tinha que abrir para você. Quinta-feira eu conversava com um irmão aqui da igreja e disse assim: apóstolo, há um tempo da minha vida eu orava para Deus abrir porta, agora não oro mais não. Eu falei: o que você faz agora? Eu entro nas portas, porque eu entendi que todas as portas já foram abertas diante de mim. Porque se ele pôs uma porta aberta diante de mim, de você, não existe porta fechada. O problema é que a nossa cegueira espiritual não nos permite. Muitas vezes eu não sou um instrumento de bênção na vida de alguém, porque eu não exerço o meu ofício pelo qual eu fui chamado. Não se esqueça que cada um, avançou lá, né? Você está olhando na tela lá porque já avançou, né? Não pode se esquecer que foi o próprio Cristo que comissionou cada um. E eu vou te contar uma coisa: o que a gente mais vê hoje dentro de igreja é gente remando ao contrário do que Deus sonha dela. Hoje a gente vê gente brigando na igreja porque ela quer um cargo. A gente vê gente na igreja hoje desesperada porque ela quer ser usada naquilo que ela quer, e ela não fala assim: Senhor, eu estou à disposição para eu ser usado aonde, da forma que o Senhor quer, porque me importa levar o pão na boca dos famintos. Existem muito mais pessoas hoje buscando Deus porque quer um pão, do que nós estamos dispostos a levar pão. E há um texto na Bíblia que você precisa entender ele: melhor coisa é dar do que receber. Conta para o teu irmão: melhor coisa é dar, irmão, do que receber. Olha para mim. Então, 2016 que vai chegar, e nós vamos viver ainda as promessas de 15. Mas para que eu possa manifestar o reino, e eu possa possuir a terra, eu preciso entender os ofícios, mas eu preciso atingir o meu nível de maturidade. E eu disse ontem para os irmãos que estavam aqui à noite: a sua maturidade em Deus, ela é provada quando você é exortado na disciplina. Quando Deus vai disciplinar você, é a hora que você vê a sua maturidade em Deus. Como você reage na exortação? Quantos são filhos? Pergunta para o irmão: você é filho mesmo? Você questiona seu pai e sua mãe, ou as suas autoridades quando te exortam, ou você obedece quieto, ou você vai murmurar nos cantos? Como é que você age? Seu pai e sua mãe te exorta, ou seu líder te exorta, você sai de lá: amém, eu recebo essa palavra, você sai. Ou vai para o Facebook, me sentindo irritado. Quinta-feira eu disse para os irmãos aqui na igreja: você já imaginou se no dia de Jesus tivesse Facebook e WhatsApp? Não, eu contei para os irmãos quinta-feira, eu pedi para eles pensar e criar uma historinha na cabeça deles. Eu fiquei imaginando, falei: irmão, você já imaginou se Jesus com a cruz nas costas, tomando uma chicotada, ele fala assim para os caras: só um minutinho, para de bater agora, me sentindo dolorido. Daí a pouquinho, me sentindo com dor. Você já parou para imaginar se Jesus fosse expressar o que ele estava sentindo? A Bíblia diz que ele foi ao matadouro como ovelha muda por causa de um propósito. Ele foi para a cruz por causa de um propósito. Esse propósito está na sua esquerda, na sua direita, olha. Ele foi quieto, porque ele sabia que o que estava preparado para ele depois da dor era a coisa que ninguém jamais poderia imaginar. Estava pelo menos à destra do Pai, só. E nós, quando passamos pelo flagelo, quando passamos pela adversidade, não olhamos para o campo do ofício que Deus deu a nós, para a glória que será manifestada, porque nós estamos presos nas coisas terrenas ainda. Nós não estamos olhando para o governo que Deus quer exercer em nós quando voltarmos como noivo com Ele. A gente não olha assim. A gente muito olha para as feridas que doem em nós. E quando a gente olha para as feridas que doem em nós, a gente esquece os famintos da terra, irmão. Eu insisto em dizer: você não precisa de nada. Você já tem tudo já. Você pode contar isso para o teu irmão? Você não precisa de nada. Fala com voz poderosa agora de trovão. Fala para você: já tem tudo. Mas de vez em quando a gente bota a mãozinha na cintura, fica na frente daquele espelho da sua casa e fica: tá louco?
Não sei porque isso acontece comigo. Irmão, é uma mania da gente achar que não tem. É uma mania da gente achar que não possui. Tudo o que você precisa, Deus já te deu. A única coisa que tem faltado para nós é entender aquilo que Ele deu. E eu vou voltar a falar disso não para você. Deus deu o que para aqueles 12 discípulos? Poder e autoridade. Deus deu o que para esses discípulos? Para nós, como discípulos? Poder e autoridade. Ou seja, você leu no texto que eu pedi que você repetisse comigo, Jesus deu o pão para a multidão, amém? Não. Jesus deu pão para quem? Fala para o teu irmão, o pão veio na mão do discípulo. Abre sua mão, por favor. Olha para suas mãos, lindas. Fala, minhas mãos são lindas. Fala, esses calos são trabalho. Fala. Mas essas mãos, tem pães aí. E nessas mãos que tem pães, ia falar nessas mães, né? Nessas mãos que tem pães, há alguém, ou alguns, ou uma multidão que espera esse pão. Você quer fazer o que com esse pão? Embolorar? Ou você quer colocar na boca do faminto? Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e disse, agora vocês discípulos, deem a eles o que comer. Eu vou te contar uma coisa, não estou aqui para te acusar, quem acusa é Satanás, estou aqui para apenas confrontar você. Quem afronta é Satanás, quem confronta é o Espírito. Quantas pessoas comeram do pão vivo através de você esse ano? Hoje o Arnaldo foi lá no escritório, dá aquele abraço de filho assim, que vai indo embora, vai chorar muito ainda hoje, mas ele foi lá me deixar um telefone, que eu vou ficar com o telefone do trabalho dele para acertar umas coisas, e ele falou assim para mim, apóstolo, eu estou indo, mas eu tenho convicção de que eu vou achar algum pastor lá que precisa de paternidade, que queira uma transformação na vida dele, eu vou trazer ele aqui. Isso é você pegar pão e entregar para o faminto. Cada um de nós foi escalado por Deus para atingir um público. Tem os pregadores que são pregadores de Pedros, tem os pregadores que são pregadores de Paulos, tem os pregadores que são os pregadores de João, tem as pregadoras que são as pregadoras de Marias, de Martas. Deus chamou você para atingir um público. Deus chamou você para atingir um grupo de pessoas. Mas enquanto você não pega o pão que está na sua mão e você coloca na boca dos famintos, o pão embolora. E quando o pão embolora, irmão, significa que nós estamos debaixo de uma palavra, não busque tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem consomem. Buscai os seus tesouros no céu. Quando nós não temos esse anseio de botar comida na boca do faminto, e não é só comida que sacia carne, porque não adianta nada você dar carne, mas não ter espírito. O que nós vamos fazer é pegar o pão que está na nossa mão, usar o nosso ofício e manifestar o reino. Quantos entendem isso? Próxima semana, nós vamos juntos entrar no barco. Diga comigo, na próxima semana, nós vamos entrar no barco. Por que nós vamos entrar no barco na próxima semana? Porque o versículo 22 do mesmo capítulo diz, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Eu quero explicar para você, na semana que vem, porque essa semana não daria tempo, por que eles entraram no barco, o que significa esse barco, o que significa quando eles passam sobre as águas, e quando eles chegam no jardim de Genezaré. Eu preciso que você entenda, e por isso você não pode perder essa palavra de hoje, de que os 5 pães estão ligados aos 5 ofícios, os 2 peixes estão ligados a uma era e a uma estação, mas para que fique mais claro para você, os gentios e os judeus, os 12 cestos cheios é uma ligação profética dos que sobejaram. Fala comigo, dos que sobraram. Fala de novo, dos que sobraram. Está ligado às 12 tribos de Israel, está explícito aos 12.000 circuncidados para ele, que se tornarão 144.000 que propagarão o evangelho em todas as nações. O que ele precisa falar para nós no fim foi dito no começo.
Você faz parte de um propósito para manifestar o reino nessa cidade. Se eu fosse você, eu sairia daqui hoje pregando até para cachorro sarmento. Se eu fosse você hoje, eu sairia daqui pregando para poste. Saia daqui hoje pregando para ar, para todo mundo, dizendo que Ele é, Ele foi e Ele sempre será Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vai fazer na sua vida, diz para a pessoa que vai fazer na vida dela, porque fez na minha. E você vai dizer para ela: eu trago as marcas do meu corpo de seguir um Cristo ressurreto. Quantos entendem isso? Você pode aplaudir Jesus? Fique em pé, por favor.